Mais uma vez, uma boa noite. Nós estivemos semana passada falando sobre a contínua insistência em mentir. Por que insistimos em mentir? Então estivemos diante do Decálogo. Vocês lembram, não lembram? Hoje eu gostaria de contar uma história. Lucas pode colocar aqui. Eu gostaria de abrir com essa história aqui. Eu não sei quantos conhecem o Sérgio Vieira de Mello ou já ouviram falar dele. Em 19 de agosto de 2003, Sérgio morreu em Bagdá. Ele era um alto comissionário da ONU, ele era possivelmente o substituto do então secretário-geral da ONU, assim que ele porventura saísse, Kofi Annan, em 2003. Sérgio era o seu possível substituto. Ele era um homem intelectualmente brilhante, ele era um homem extremamente audacioso e que muitas vezes era considerado um grande calo no pé da ONU. O brasileiro Sérgio de Mello tem, entre outras atribuições, ou pelo menos entre outras lembranças a qual podemos fazer, sua luta na ONU contra genocídios e atrocidades que a ONU fazia e faz vista grossa, como sabemos. Ele era considerado um homem muito respeitado em seu tempo e há pouco tempo. Ele foi muito importante em missões em Bangladesh, Timor-Leste. Ele esteve em Kosovo, e aqueles que talvez há 20 anos atrás ouviram falar esses nomes, lembram que eram zonas de conflito perpétuo. Ele esteve também em Ruanda, nos conflitos civis de Ruanda. Ele era enviado como um instrumento de pacificação, diálogo e busca pela paz entre os conflitos dessas realidades. Em maio de 2003, a ONU enviou ele para uma furada, por assim dizer. Em março de 2003, a ONU enviou ele para Bagdá. Aqueles que talvez se lembrem, eu já tenho estudado sobre o ano de 2001, 2002, 2003 no Iraque, sabem que era um ano de um banho de sangue. Os conflitos envolvendo a retirada de poder, procura de Saddam Hussein, todas aquelas coisas, faziam do Iraque um lugar extremamente complicado para se estar. Ainda mais se você buscava algo como uma espécie de paz civil, ou uma paz unificadora. Esse homem, que era muito corajoso, ele era extremamente inteligente, brilhante, ele era um homem muito bonito, de uma aparência muito bela. Algumas fotos dele dão uma impressão extremamente de uma boa feição, de corpo. Ele era um homem saudável fisicamente e muito respeitado em seu tempo. Então, naquele ano de 2003, um pouco depois, meses depois da sua chegada, um caminhão-bomba entrou no hotel onde ele estava, era um atentado terrorista, e explodiu o hotel onde esse diplomata brasileiro da ONU estava. Cerca de 200 pessoas estavam naquele momento, 150 foram feridas, 22 pessoas mortas. E o que aconteceu com o Sérgio é que o teto e as armações do local caíram sobre ele e ele ficou preso nas ferragens, na viga, e ficou travado. A situação era muito difícil, não dava para puxá-lo, não dava para retirá-lo de lá. Então o que aconteceu foi de que ele pediu um telefone e começou a fazer conexões, dentre elas com o seu próprio secretário, Ramiro Lopes, fez ligações, e ele tinha em vista de que ele ia morrer. Naquele ano, eu me lembro de estar trabalhando como professor de música no centro do Rio de Janeiro, visitando uma família, e o chefe daquela família, ele era um homem que trabalhava nessas missões, ele era enviado para compartilhar como militar dessas missões, e ele tinha acesso ao Sérgio, ele tinha acesso às pessoas que conviviam com o Sérgio. E os últimos momentos desse diplomata foram de pegar o telefone e fazer as últimas ligações dele, tentando manter movimentos de missão da ONU em outros lugares. Ele sabia que ele estava partindo, ele morreu em 3 horas. Ele estava já bem gelado, pediu água. Essas ligações e esses diálogos são todos catalogados, principalmente porque eles foram feitos quase que de modo formal.
Então esse chefe de família que era militar e que naquele momento inclusive ele estava voltando de uma missão no Haiti, me falou sobre o Sérgio, e eu não sabe quando você não está ligado com o assunto, mas algo me marcou muito. Ele falou que teve acesso a essas comunicações por alguma via e disse que, dentre outras conversações, uma pessoa tentou pregar a verdade do Evangelho para o Sérgio, que de pronto disse: eu não quero ouvir isso. Sérgio morreu horas depois. Ele era ateu, confesso, né? Existem, inclusive, um documentário sobre ele lançado esse ano, documentário filme, está ali, ó, e também esse livro que foi lançado com sua história. E o nome do livro é O Homem que Queria Salvar o Mundo. Assim ficou marcada a sua história, porque até os últimos minutos finais ele estava no telefone tentando buscar os objetivos de pacificação nos lugares por onde ele deixava suas marcas diplomáticas. É interessante observar porque a história... Obrigado, Lucas, pode terminar. A história do Sérgio, ela nos traz alguns significados profundos que eu considero que devam ser talvez um ponto de partida para a nossa reflexão. Ele buscava, por intermédio de instrumentos de pacificação, de modo legítimo, de certa forma, a paz. Todavia, a paz que Sérgio buscava, embora legítima de certa forma, era apenas um adiamento da morte. Tanto para ele, quanto para as pessoas por qual ele buscava a paz do Sérgio Vieira de Mello, e devemos honrar a memória daquele que labutou, né? Mas a paz que ele buscava era uma paz que acabaria, era um adiamento da morte que era e é inevitável a todos nós. A busca dele, portanto, ainda que de certa forma legítima, explicitava uma ilusão. Incrivelmente, ele não somente não foi capaz de acabar com todas as guerras, como nem sequer de evitar sua própria morte. A busca de paz no mundo que nós vivemos, ela é uma busca que não confere paz, e por isso o nosso Senhor disse que não daria a paz que o mundo dá. Afinal, a busca por ausência de guerra e conflito é apenas um adiamento de algo inevitável, a morte de todos nós. Sérgio é considerado um herói, tá? Ele é considerado um herói por parte de muita gente, e ele é marcado como o homem que queria salvar o mundo, mas não foi capaz de salvar a si mesmo. Eu gostaria de pensar contigo como alguém à beira de um momento como o do Sérgio pode talvez negar-se a receber o Senhor Jesus Cristo. Por quais motivos nós caminhamos dentro da vida e podemos, e eu não destacaria apenas esse exemplo dele, mas eu poderia destacar outros exemplos de pessoas que foram até o fim das suas vidas com negativas veementes quanto ao Evangelho. Ainda que a narrativa desse chefe de família militar possa ser turva, ou quem sabe eu e você possamos botar uma meia verdade nisso, fato é que Sérgio era um ateu, confesso sim, não um militante, mas confesso, e de que nós, quando vivemos nesse mundo, podemos ir até o fim com nossas negativas em receber a Cristo. Mas aí fica a pergunta que vai nos gerar as indagações que precisamos para essa noite. Cientes de que vamos morrer e de que a morte é inevitável para mim e para você, por que ainda nessa vida nos recusamos tanto em pensar sobre a morte e depois dela? Por que e como, talvez, nós conseguimos passar tanto tempo nesse mundo sem ficar louco, com a certeza de que vamos morrer e de que tudo isso vai acabar? Eu acredito que exista algo que nos faça deixar as coisas um pouco de lado. Eu diria assim, existe algum instrumento ilusório que nos confere uma falsa paz para caminharmos aqui. Existe um dispositivo
por assim dizer. Existe um tipo de vivência que, quando nos alcança, consegue aplacar esses sensos de morte e significado que às vezes nos chocam. E eu consideraria que receber e buscar o louvor de sua própria glória é uma das coisas que os seres humanos fazem e que permitem que eles vivam um tempo considerável nessa terra, sem de fato pensar nas realidades últimas, tal como a morte. A busca pela própria glória, a busca pelo louvor próprio, ela alimenta um dia após o outro na nossa jornada de peregrinos nessa terra e nos confere uma ilusão de que nada está indo para o fim. Por glória, ainda que nesse começo, eu gostaria de usar aquilo que William Hendrickson, um excelente comentarista, aponta em seu comentário de Efésios. Por glória, eu gostaria de que pudéssemos entender aqui, e é biblicamente completamente aceitável, a ideia da excelência manifestada de algo. Glória, a excelência revelada, exuberante e manifestada. Ou seja, quando louvamos a glória, louvamos a excelência manifestada de algo ou de alguém. E a partir disso, queridos, eu gostaria de pensar que, ao sermos louvados, reconhecidos, elogiados, exaltados, buscando isso e recebendo isso, podemos por breves momentos esquecer que somos fracos, somos carentes, cheios de medo, cheios de insegurança, falhos, insuficientes e mortais. A busca pela própria glória traz a ilusão suficiente para nos afastar destas realidades. E está aqui um enorme problema, talvez. Para muitos de nós, com uma busca de tantos anos pela própria glória, fica muito difícil perceber que é por isso que vivemos. Depois de muitos anos vivendo em busca de manifestar seu próprio excelente louvor para os outros e receber tal louvor, nós deixamos de perceber aspectos que são importantes, tais como nossas fraquezas e a própria mortalidade. É como se fosse uma ilusão em vida. E é aqui que eu quero começar, no texto bíblico de Efésios, a trabalhar com os irmãos e pedir a Deus que nos revele de que modo ilusório temos buscado esta glória. Efésios capítulo 1, verso de número 12, traz uma afirmação contundente acerca de nós, de Deus, de glória, de propósito. Eu vou partir do 11, diz assim, 1:11 de Efésios: em Cristo fomos também feitos, complete, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Leia o verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Perceba as afirmações olhando para as Escrituras. Somos herança de Jesus. Jesus nos tem por herança. Somos pertencentes a Jesus. Os salvos em Jesus pertencem a Jesus. A segunda afirmação é que fomos criados por um determinado propósito. Observe o verso 11, parte B. Fomos criados para um determinado propósito. Existe um significado na existência humana, um significado para se viver. E esse significado, no verso 12, é estabelecido de forma cabal, a fim de sermos como para
louvor da sua glória. Olha que coisa! Sermos para louvor da sua glória é de que temos o propósito apontado para adorar, louvar, elogiar, reconhecer, engrandecer a excelência manifestada de Deus. Esse propósito é dito lá no começo do capítulo, de que ele antevém a nossa existência. O propósito, ele se revela em tempo presente, mas ele é um propósito anterior à fundação do mundo. Esse propósito não foi colocado na nossa espécie como que depois da queda, ou apenas no Éden. Havia um propósito que foi revelado em tempo presente, de que fôssemos herança, fôssemos louvor para a glória dele. Apesar de alguns de nós desconhecerem tais afirmações, eu gostaria de dizer para você que as Escrituras, quando buscam algo que antevém antes da fundação do mundo, elas estão falando algo inato à nossa raça. Não precisamos aprender, não tem escola para louvar a glória. A criança não precisa de uma escolinha para aprender a louvar a glória de algo. As pessoas não precisam estar em uma igreja ou em um núcleo espiritualizado para aprenderem e desenvolverem suas capacidades de louvor à glória. O que acontece é muito simples. Nós somos inatos, concebidos para louvar glória. Há um propósito revelado na criação. A imagem de Deus na criação deve refletir o Criador. E isso aqui é tão sério que explicita de que Deus, aqui o que lemos, é nosso dono, Deus é nosso autor, Ele nos escreveu, Deus é nosso sustentador eterno e permanente, e Deus é o nosso objetivo. Sendo assim, louvar não é uma experiência, sabe? Vamos agora louvar alguma coisa. Louvar é existência. A raça louva. Mas existe um outro problema, que precisa ser muito claramente definido aqui. É de que Deus nos coloca no Éden, no capítulo 1, 2 de Gênesis, a gente percebe com toda a claridade que Deus nos coloca como corregentes do mundo, para dominar, cultivar, explicitar sua imagem. Só que há uma queda, há uma rebelião. Sabe o significado disso? Há uma rebelião, há uma revolta contra a autoridade legítima. O homem se revolta, o homem se rebela. No capítulo 3 de Gênesis vemos uma rebeldia contra a autoridade legítima de Deus. Romanos capítulo 3 diz assim, Romanos capítulo 3, 23 diz assim: todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Mas em nenhum momento as Escrituras dizem que fomos afastados de nossos propósitos e inclinações de como fomos criados. Em nenhum momento a Bíblia diz que vamos parar de louvar porque não louvamos mais a Deus. O que acontece é que somos, pelo pecado, afastados da glória de Deus, mas não afastados dos propósitos eternos de Deus para o homem. Ou seja, ainda continuamos, vou usar aqui uma aspas, como louvadores de glória. E afastados da glória de Deus, estaremos buscando louvar glória, a nossa. Louvaremos a nossa própria glória. Louvaremos a criatura ao nosso redor. Louvaremos e engrandeceremos a natureza e poremos um N maiúsculo nela como uma personalidade. Nós continuaremos buscando louvar, adorar, engrandecer, manifestar dignamente algo que julgamos ser digno de louvor. Esta rebelião não afetou os propósitos, mas afetou a relação com Deus, e isso nos impede de louvar a Deus. Mas não impede de modo passivo.
A Bíblia não apresenta o pecador como um agente passivo que é conduzido pelo pecado, como se ele não pudesse entender o que está fazendo. A consciência plena no pecador, todos pecaram, é uma afirmação positiva, todos fizeram isso, e fizeram isso entendendo que estão fazendo isso. Louvamos a nossa própria glória, e agora você consegue uma explicação um pouco mais clara sobre si mesmo. Por que você gosta tanto de elogios? Porque você gosta tanto de ser lembrado, porque você e eu amamos que as pessoas nos adulem, porque você e eu gostamos que elas digam como nós acertamos tudo, e porque detestamos as críticas que apresentam nossas falhas, nossos medos, nossas vergonhas. Odiamos as críticas e os confrontos, porque eles vão tocar em um objetivo pessoal nosso, a autoglorificação. Não gostamos de ser questionados, vivemos num completo desespero em busca da glória. Essa busca implacável por reconhecimento, elogios, assentimentos. Você está certo, você é a pessoa mais certa do mundo, você está sempre certo, você é maravilhoso, você é ótima, você não erra. Mas quando alguém vem com uma crítica, isso desarma os nossos esquemas de adoração pessoal. E o que acontece? Essa busca por autoglorificação consolida o orgulho de alguém. Os orgulhosos são, na verdade, a cristalização da busca pela própria glória. O orgulho é estrutural e estruturante. Ele, ao mesmo tempo que se coloca como fundamento, ele sobe o edifício todo. O orgulho passa a ser a voz vigente, a atitude correta, e o louvor para a própria glória é o alimento diário. E o orgulho não pode ser quebrado de modo algum, enquanto Deus não for glorificado. Ou Deus é glorificado, ou temos orgulho. Simples assim. Ser chamado de orgulhoso nesses termos é a constatação mais grave, arredia e estarrecedora em relação a Deus. Ser chamado de orgulhoso é estar caminhando em uma alienação completa, já que o orgulhoso busca a sua própria glória. E então ele vai no completo oposto daquilo que é o propósito de Deus para o homem, glorificar a Deus. E diria a confissão de Westminster, gozá-lo para sempre. O orgulho, então, completamente distante da glória de Deus, traz ao homem impressões sobre a vida. Eu vou ler com você o trecho de um salmo, que esta semana foi lido pela minha família, segunda ou terça-feira de manhã, foi lido e eu fiquei completamente paralisado com a profundidade do Salmo 49, e eu peço que você abra. Durante este sermão, eu gostaria que você pudesse considerar profundamente, de verdade, com todo o seu coração, o quão o orgulho está distante da glória de Deus, o quanto o orgulho é o completo oposto, é o absurdo oposto daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Algumas pessoas minimizam o orgulho como mais um de tantos pecados. E embora eu não queira aqui esta noite fazer uma hierarquização de pecados, ao pensar no orgulho como a solidificação da autoexaltação e pensar que fomos feitos para o louvor da sua glória, eu acredito que devamos temer e tremer diante de Deus essa noite, em pensarmos no orgulho como algo que deva ou possa permanecer um segundo sequer sem luta. Salmo de número 49, um salmo dos filhos de Corá, é extremamente profundo e você vai ler ele todo em casa. Mas ali, a partir do verso 12, ou pelo menos do verso 10, se concentram várias afirmações quanto à vida de tolos orgulhosos, de autoglorificadores. Perceba o salmo e deixe que a palavra de Deus penetre no seu coração. Salmo 49, verso 10. Porque vê-se que os sábios morrem
e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Eis aí o grande juízo sobre o orgulho, a morte. A morte solapa, soterra, esmaga. Às vezes ela é antecedida do envelhecimento, do adoecimento e de um monte de outras coisas que Deus vai deixando com que possamos ver gradualmente o nosso declínio como mortais. Às vezes ela chega de repente, no auge, como vimos, e às vezes ela vai empurrando, como que dando chance a alguém de ver o fim. Aqui você pode observar que existem pelo menos algumas coisas que vida orgulhosa tem, que vida autoglorificadora tem. Aqui a gente encontra no verso 11, de que pessoas que vivem o orgulho querem perpetuar suas posses financeiras. Pessoas que vivem o orgulho estabelecem os seus nomes nas ruas da história. Você está lendo aí, você está vendo. Pessoas que amam a si mesmos e seus próprios elogios, não consideram de forma alguma que a fama do verso 11 possa ser um problema, e nem tampouco de que a beleza física vai acabar, verso 14, parte B. O verso 18, para a minha Bíblia, na página seguinte, há o louvor dos outros e o louvor a si mesmo. Você viu isso aí? Você está vendo isso? Autolisonjeamento e o lisonjeio alheio. O verso 20 é de uma dureza. Vai morrer que nem animal, vai morrer sem entendimento, vai morrer como se fosse um bicho, sem saber por que existiu, sem propósito. Mas por que vai morrer como um animal sem propósito? Porque o propósito do homem é o louvor da glória de Deus. Quando louvamos a glória de Deus, quando não buscamos nossos elogios, quando não buscamos reconhecimento, justiça própria, quando não buscamos para nós, quando não buscamos ser o centro, quando não buscamos coisas que enaltecem a nós mesmos, mas apontam para Deus e sua glória, vivemos com propósito. Mas quando nós vivemos buscando nossos nomes nas placas da história, casas que parecem que vão nos manter eternos, beleza física contínua, estamos vivendo como animais irracionais. Você consegue ver a profundidade desse texto? Ou é só eu que estou perturbado com ele? Será que é só eu que fiquei louco com esse texto essa semana? Semana inteira. Só que é lá de casa sabe que a gente leu isso. Eu fiquei, na hora que estava lendo, eu falei, meu Deus do céu,
O que você busca, meu irmão? Minha irmã, o que você busca? Será que os elogios ainda fazem tanta falta assim? Será que o enriquecimento ainda te fascina? Será que a busca por beleza física inalterável ainda te questiona quanto a como você deve viver ou se expor? Deus nos questiona esta noite quanto a nossas buscas e nos esmaga com a morte enquanto juiz de nossas tolices. O que somos, eu usaria aqui uma frase de Joel Bick, pregador aí de legado puritano: mendigos cegos suplicando por moedas de elogio. Éramos no Éden príncipes do Senhor, revestidos de sua majestade e glória, e passamos a ser criminosos fugitivos expulsos do paraíso, mas não nos rendemos. Sabe? Eu quero viver, eu tenho desejos para essa vida, eu tenho meus sonhos. Deus que espere, eu tenho algo a construir, eu quero deixar algo, eu quero que o meu nome fique, eu quero ser herói do meu tempo. Alguns usam até a Bíblia para dizer que quer ser herói do seu tempo por causa de Jesus. Então, irmãos, a nossa condição de mendigos cegos, parados com a mão pedindo uma moeda de elogio, mendigos cegos da autocomiseração, justiça própria, me amem, estou carente aqui. Parece que isso é tão diferente do que o Senhor projetou para nossas vidas. Isso é tão tolo. Parece que é algo extremamente mais elevado que as Escrituras apontam. A beleza, a glória e a grandeza de Deus, sua majestade, sua santidade, devem ser levados pelos santos como sua bandeira, seu objetivo, seu dilema, seu auge, tudo aquilo que procuram. Por isso que cantamos, é dele, por ele, é para ele. Mas se a condição é tão caída assim, se a condição é tão miserável assim, e se você e eu entendemos a condição miserável, porque às vezes nós não entendemos, a gente ouve isso e ainda dá glória a Deus. Eu não consigo alguém ficar dando glória a Deus ouvindo isso. Ela não está dando glória a Deus ainda, ela está dizendo: tem misericórdia, tem misericórdia. Eu volto para Efésios. Declarado o destino dos orgulhosos, deixando claro que nossa sede por reconhecimento, elogios, carências, necessidades de exaltação, são o fruto caído ou a obra caída de nossa condição de fugitivos, criminosos do Éden, mendigos, carentes de elogio. O que a palavra de Deus pode essa noite fazer por gente como nós? O capítulo 2, eu já li ele dezenas de vezes aqui na igreja, mas eu não posso parar de ler ele, porque eu não posso jamais deixar de acreditar nele, e nem tenho porquê. O capítulo 2 começa dizendo sobre a condição morta do homem. O homem está morto, ele anda morto, ele fala morto, ele come morto, casa-se morto, vive morto, tem filhos morto, faz faculdade, trabalha morto. Ele não tem resposta para Deus, porque sequer cogita essa resposta, e porque odeia a Deus, é inimigo de Deus. E é aí que o verso 4 sobe como um cume de esperança, e diz assim no capítulo 2: mas Deus,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos elas. É aqui que se encontra todo o reduto de esperança de algum homem ou mulher essa noite, de algum mendigo do elogio, de algum fugitivo do Éden. Existem hoje, essa noite, pessoas que estão percebendo que o orgulho é incompatível com Deus, não é apenas uma coisinha para se mudar, é o tudo da coisa, de que a busca por autoafirmação em si mesmo, por glória de si mesmo, a busca por ser afirmado através da voz de outros, a busca por ser reconhecido e lembrado, é a busca do homem caído. Mas Deus, e aí diz aqui, olha aí, diz que por causa do amor, vai olhando para a Bíblia, por causa do seu amor para conosco, não por causa do nosso amor para com Ele, mas por causa do seu amor para conosco, Ele decidiu amar os rebeldes do Éden, Ele decidiu amar os inimigos dele. Nós, eu, o pastor André, coloque seu nome nisso, por causa do seu amor. Ele então, o verso seguinte diz: estando nós mortos, completamente incapazes de responder ao amor dele, gente. Imagine tentar amar algo inanimado, algo que não responde. Imagine tentar amar algo parado, algo incapaz de lhe devolver sequer um aceno. E complete dizendo que não somente morto, mas inimigo, capaz de levantar-se contra Deus. Ele ama. E em seguida diz que apesar da nossa condição de mortos pelo orgulho e pela glorificação pessoal, Ele nos deu vida. Não estávamos clamando por vida, Ele pegou e colocou vida, Ele pegou e incutiu vida, Ele pegou e despejou vida, Ele derramou vida, e Ele aplicou essa vida por graça. É o que diz o verso 5, pela graça. A graça aqui não é uma palavra qualquer, a graça aqui é a liberdade completa de Deus em abençoar, em amar, em dar vida para pessoas contrárias a Ele, para amar pessoas que o levaram diante de Pilatos, onde lá estavam e lá o julgavam como um criminoso, um homem injusto. Jesus Cristo deu vida a você. Se você é salvo por Jesus, você foi salvo inteiramente pelo seu amor, inteiramente por bondade. Seu destino era o inferno, como pode ainda ser o destino de pessoas aqui esta noite, que cultivam orgulho, que vivem para si mesmo, e que acreditam que vai ter um momento, vai ter um momento, pastor, que eu vou decidir-se por Jesus. Tolo! O homem não pode dar vida a si mesmo. Tola! Não há quem busque. Essa noite fomos buscados. Creia nisso. Não há ninguém que veio para essa igreja e veio estar aqui ouvindo essa palavra porque teve vontade de Jesus em casa. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia diz que Deus nos traz a Ele.
E quando alguém nos fala isso, abaixamos a cabeça, porque temos consciência de que não desejávamos vir, não desejávamos estar. Essa completa e assustadora liberdade de Deus em abençoar as pessoas que são contrárias a Ele, essa bondade que Deus despeja sem parar, as misericórdias diárias do Senhor, sua graça, são inclusive, se você olhar o capítulo 1, um motivo de dar glórias a Deus. Observe o capítulo 1, ali mesmo no verso de número 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, repetindo a palavra, gratuitamente no amado Jesus. Graça gratuita. E essa graça deve nos fazer louvar o Senhor. Essa graça deve fazer você aí onde você está, você diz glórias a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque não havia chances. Eu estava num caminho onde ninguém, absolutamente ninguém, nem eu mesmo poderia me tirar, mas o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu não quero mais ficar com essas ansiedades tolas por coisas que passam, eu quero ser seu completamente. Entendeu a graça? Está respondendo a graça. Entendeu a graça? Quem entendeu, quem vive, não está dizendo, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo, eu não vou para cá, não vou para lá, será que eu vou conseguir emprego, será que eu caso, será que eu tenho filho? Não, ele fala assim, eu estou aqui, envia-me a mim. Todas as reticências estão na autoglorificação. Quem foi salvo pela graça se entrega. Verso 6 diz que a gente foi salvo estando morto, e Ele nos deu vida, e nos deu vida pela graça, e agora Ele diz que nos deu vida pela graça juntamente com Cristo. Ele vai traçar uma igualização de como Deus ressuscitou Cristo dos mortos e como ressuscitará a nós, e aí vai aplicar um futuro gracioso daquelas bênçãos espirituais do capítulo 1, verso 3, 4. E vai dizer aqui, olha que coisa maravilhosa, e você deve jubilar por essas coisas. Nós gritamos por times de futebol tolos, nós cantamos alegremente nossas canções de bandas preferidas, nós pulamos quando os nossos filhos nascem, mas ninguém parece dar conta de que fomos salvos. Glória a Deus, e somente a Deus. E o que a gente encontra é de que Ele coloca-nos assentados em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Essa palavra traz toda uma dimensão de nobreza, traz uma dimensão de honra, traz uma dimensão de que os príncipes do Senhor foram colocados para estar com Ele, reinando eternamente. Os mendigos do elogio, inimigos de Deus contra o entendimento, são tirados da morte, não tão somente para a vida, mas com Ele e nele. E como alguém ainda pode reter a sua vida essa noite? E como alguém ainda pode dizer não? E como alguém ainda pode falar, vou considerar isso depois? Como alguém pode ficar inerte à graça de Deus essa noite? Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Onde está o orgulho? Foi de todo afastado. Cristo, o Salvador da igreja, Cristo, sustentador de seu povo, Cristo, o único herói de seu povo, Cristo se entregou pelo seu povo, Cristo entregou-se por cada crente a que viria salvar, Cristo morreu por mortos inimigos, mendigos orgulhosos, rebeldes, autoglorificadores. Ainda que você não se veja assim, é assim que a Bíblia diz que você é.
Ainda que você não se importe com o que está ouvindo essa noite, isso não muda uma vírgula do que Deus é, do que Cristo fez e do juízo que virá. E o verso 8 diz: salvos pela graça, é um dom, não veio da gente. Ninguém se exalte essa noite. Tudo que temos, somos, podemos fazer, veio de Deus. Absolutamente tudo que nós podemos essa noite cogitar sobre nossas vidas e que possa ser de algum modo positivo, deve glorificar a Deus, deve exaltar a beleza manifesta e gloriosa de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus. Eu lhe deixo duas afirmações ou duas possibilidades esta noite. E eu peço que os mais desatentos que puderam estar tão longe do que ouviram essa noite possam nesse momento ao menos ouvir esse trecho. Ou suplicamos miseravelmente pela ajuda de Cristo essa noite e nos consideramos orgulhosos, como a Bíblia diz que nós somos, ou negaremos Ele ainda que estejamos a poucos minutos de morrer, como a história citada. Eu clamo por mim essa noite, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. E eu peço que eu possa viver para o louvor da sua glória. Eu peço que você possa ter ouvido a voz do Senhor esta noite e que sua vida vazia, parada, inértil ou cheia de sonhos para si mesmo, que essa vida seja terminada esta noite, que Jesus Cristo seja tudo que você tem. Ele já é tudo que você e eu temos, mas Ele precisa ser vivido desta forma. Precisamos de fato não somente compreender que Jesus é tudo que temos, mas viver em conformidade a esta afirmação. Salvos pela graça, eu lhe pergunto, você ainda sustenta o seu orgulho esta noite? Você ainda admite seu orgulho esta noite? Eu posso pregar isso aqui como pastor e admitir ser alguma coisa essa noite? Você acredita que a Bíblia me dá esse espaço? Não. Oremos ao Senhor.